mente, nada aceitam que contrária a Helena Blavatsky e Max Andel. O espiritismo não foi codificado para competir ou discutir com os demais credos e impor-lhes os conceitos exclusivos de Allan Kardec. É um movimento espiritualista, cujos preceitos fundamentais devem reajustar-se com a própria evolução da ciência e o progresso técnico do mundo, sem estratificar-se no tempo e espaço, como acontece com o catolicismo e o protestantismo. Infelizmente, as doutrinas e religiões fracassam ante a obstinação dos próprios adeptos e discípulos fanáticos, que se defendem com unhas e dentes, contra tudo que adquire novos furos no progresso natural da civilização e que contrária o seu modo de vida religiosa. O cristianismo foi mensagem sublime e universalista, que oferecia na sua época a mais salutar medicação para todos os males da humanidade, mas assim que os homens o formalizaram como seita ou organização religiosa, ele cristalizou-se sob o calendário terreno na forma do catolicismo, e, posteriormente, nas ramificações sectaristas protestantes. Tudo isso aconteceu por culpa exclusiva dos seus representantes autorizados, sacerdotes conservadores, exclusivistas, divorciados do progresso técnico e científico do mundo, cuja teimosia é responsável pela aflição e urgência com que a Igreja Católica tenta adaptar-se apressadamente ao modernismo, a ponto de fazer concessões ridículas, como no caso de missas de Iê. Jamais a música redigida para fazer vibrar a musculatura do corpo físico poderá inspirar e dinamizar as energias do espírito. O ritmo sincopado e turbulento identifica a vivência do mundo profano, mas é chocante na atmosfera tranquila e sedativa do templo religioso, que proclama a vida oculta do anjo. O Iê não substitui, de modo algum, as tocatas e fugas de Bach, a coral de Beethoven, os oratórios de Handel, as missas de Haydn e Verdi e outros compositores, cuja força sonora impessoaliza o homem no seio da criação. Pergunta: mas o espiritismo também não poderia estacionar, tal qual aconteceu com as demais religiões dogmáticas? Ramatiz: sem dúvida, apesar de o espiritismo ser doutrina corporificada para libertar o homem das superstições e dos tabus infantis, ele pode estacionar no tempo e no espaço, tal qual acontece com a Igreja Católica. De acontecimento fatal, caso os seus adeptos ignorem deliberadamente o progresso e a experiência de outras seitas e doutrinas vinculadas à fonte original e inesgotável do espiritualismo oriental. Em verdade, o espiritismo é um prolongamento da filosofia do Oriente, pois admitiu e incorporou na sua ética doutrinária a lei do karma e a reencarnação, doutrinas absolutamente orientais. Embora Allan Kardec e os espíritos compiladores do espiritismo apenas interpretam e simplificam os ensinos orientais e os complicados termos sânscritos, para melhor compreensão do Ocidente, jamais puderam desvincular-se da fonte original orientalista. A própria ideia do perispírito não é original de Kardec ou dos espíritos de sua época, mas a sua concepção de envoltório do espírito imortal já se fazia entendível nos diálogos de Krishna e Arjuna, no Bhagavad Gita, a Bíblia milenária dos hindus, e no Livro dos Mortos, dos egípcios. Sem dúvida, despertou na alma ocidentalista a ousadia de pensar e discutir em público os assuntos misteriosos e proibidos pelos dogmas religiosos, assim como demonstra que ao acendermos uma chama de gratidão no coração humano, oficiamos a Deus sem a necessidade de queimarmos 1000 círios em holocausto às imagens silenciosas dos templos de pedras. É da responsabilidade dos espíritas evitarem que o espiritismo também cria na mesma aposentadoria compulsória tão peculiar às religiões e doutrinas obstinadas e sectaristas. Nota de Ramatiz: referimos-nos, particularmente, a obstinada e premeditada atitude de muitos líderes espíritas, que, na sua preocupação febril de salvar o espiritismo, tal qual os católicos vivem aflitos para salvar a Igreja Católica, não admitem, e não tomam conhecimento dos salutares e extraordinários movimentos espiritualistas que se desenvolvem em tomo,
por esoteristas, teosofistas, rosacrucianos, yogas e demais agrupamentos ecléticos e fraternistas de pesquisa do espírito imortal. Kardec, homem progressista e universalista, recomendou que os espíritas buscassem alimento incessante em todas as áreas úteis de atividade espiritual, a fim de ampliarem o acervo da doutrina com a substância sensata e progressista de outros movimentos espiritualistas sádios. Fim da nota. Pergunta: mas as religiões, doutrinas e movimentos espiritualistas, embora sejam organizações humanas, sempre estimulam e esclarecem os seus adeptos para uma vida superior? Não é assim. Ramatiz: as organizações religiosas são apenas os meios de o espírito humano expressar a sua natureza divina no mundo exterior da matéria. Mas elas só podem incentivar no homem o sentimento religioso, que ele já tenha desenvolvido em si mesmo nas atividades profanas e relações humanas. Elas não tornam o homem mais sensível e compreensível, além do que ele já conseguiu apurar pessoalmente na sua vivência psíquica, quer encarnado ou desencarnado. Por isso, no seio das organizações religiosas varia sensivelmente a compostura do sentimento religioso dos próprios adeptos. Alguns se conformam com os dogmas bíblicos infantis, cultuados sob a fronde da Igreja. Outros saltam do catolicismo para o protestantismo ou espiritismo, impelidos pela maturidade do seu sentimento religioso inato e jamais pela força dos ensinos de sua religião. Os ensinamentos religiosos apenas determinam a conduta que o adepto deve manter no mundo profano e em todas as horas de sua vida. Caso ele negligencie com tal norma de vivência fora dos templos, foram inúteis os ensinos religiosos fornecidos no chamado mundo divino. Sem dúvida, a principal função das religiões e instituições espiritualistas é estimular os seus adeptos para uma vida superior, mas, embora tentem elevar a frequência religiosa do homem, jamais elas poderão dar-lhe uma compreensão além da sua capacidade de apercebimento espiritual. Cada seita ou doutrina religiosa tem um limite ou teto, em que cessa a estrutura de sua mensagem no tempo e no espaço. A religião católica, inspirada no cristianismo de Jesus, compôs mensagem espiritual avançada para a época de sua constituição, cujos postulados só atraíram adeptos eletivos ao seu conhecimento superior. Mas em face do incessante progresso espiritual, que se exerce de dentro para fora, ou no âmago do ser, bastam alguns séculos para saturar os seus adeptos mais progressistas, cujo sentimento religioso já ultrapassar os limites da própria seita religiosa. Daí, o protesto ou rompimento dos adeptos mais avançados ou corajosos, como aconteceu na época em que Lutero chefiou a sua rebelião contra a Igreja Católica. Nasceu o protestantismo pela adesão dos católicos, que já haviam ultrapassado, em conhecimento e sensibilidade psíquica, os limites da mensagem de sua própria Igreja. Assim, nasceu uma doutrina religiosa, que passou a ensinar de modo mais simples e direto, tudo que já se cultivava no catolicismo, acrescido de um pouquinho mais de inovações próprias dos que protestaram. Mas esse esponsalício foi algo rápido, pois os protestantes também saturaram-se sob a força íntima do sentimento religioso, sentindo-se desamparados no novo credo, do que resultaram as ramificações adventistas e que se multiplicam, ano por ano, em novas seitas protestantes. Nota do médium: entre os derivados da reforma protestante ou luterana, são mais conhecidos os seguintes: presbiterianos, congregacionalistas, episcopais, batistas, metodistas, adventistas, Exército da Salvação, Associação Cristã dos Moços, Testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus, Igrejas Pentecostais, Mormons ou Santos dos Últimos Dias, Cientistas Cristãos, Católicos do Rearmamento Moral, Sabatistas, Biblistas e outros. Fim da nota. Alguns adeptos, cujo sentimento religioso apurou-se mais rapidamente, deram um salto mais longo buscando outras fontes de maior amplitude espiritual,
como espiritismo, esoterismo, rosacrucianismo, umbanda, teosofia ou yoga. Da mesma forma, os próprios adeptos espíritas, cujo sentimento religioso evoluiu ou sensibilizou-se, já se sentem inquietos sobre a estreiteza doutrinária dos seus líderes conservadores ortodoxos e extravasam o amor divino, que lhes aciona a intimidade espiritual. Embora prossigam vinculados ao espiritismo, eles buscam ensinamentos mais amplos e de maior liberdade espiritual. São homens que sacudem o jugo das proibições sectaristas, algo semelhantes ao que já sofriam no catolicismo, dominados por um ecletismo espiritual de natureza universalista. Assim, a velha obstinação peculiar dos católicos irresponsáveis diretos pela decadência da Igreja Católica transmuta-se, novamente, na teimosia dos espíritas ortodoxos, que estimulam a sua doutrina à distância das demais experimentações espirituais avançadas. Pergunta: podereis explicar-nos de modo mais claro essa atitude espiritista? Ramatiz: os católicos podem se tornar espíritas, mas nem por isso eles se livram dos estigmas do fanatismo religioso que os escravizavam anteriormente. Eles apenas mudam de rótulos ou de etiqueta religiosa, mas ainda permanecem na mesma frequência espiritual e sob a mesma obstinação de antigamente. Impossibilitados de assimilarem, de pronto, os conceitos universalistas do credo espírita, eles então sublimam as suas velhas idiosincrasias, substituem os sacerdotes pelos médiuns, a infalibilidade papal pelo Kardec-não-disse, as imagens dos santos pelos líderes espíritas consagrados nas pinacotecas dos centros e federações, os cognomes de santos por irmãos iluminados, a água benta pela fluida, as ladainhas pelas preces longas, a liturgia católica pelos festivais litero-musicais, o Padre Nosso pelo Pai Nosso, as orações católicas pelas orações espíritas, as bênçãos pelos passes, o sermão sacerdotal pela oratória altiloquente de confrades e médiuns exortativos, a missa do sétimo dia pela irradiação aos desencarnados, os milagres da Igreja pelas operações mediúnicas, as exéquias católicas pelos discursos e as memorizações junto ao túmulo dos confrades falecidos. Em vez da libertação espiritual propagada por Allan Kardec, os novos adeptos espíritas cultivam a velha condição católica, diferindo apenas pelas substituições consideradas não dogmáticas no seio do espiritismo. O ex-católico, rotulado de espírita, frustrado contra o próprio ambiente religioso que lhe serviu anteriormente, chega a enfurecer-se contra o que passa a julgar infantil e primário. Nesse arrasamento do ambiente católico, onde viveu antes, os novos espíritas queimam os ídolos abandonados, mas passam a adorar novos ídolos na figura dos próceres espiritistas. No entanto, após a fúria iconoclasta tão pueril e fugaz, eis que também sentem a ausência das fórmulas dos preceitos, símbolos e pontos de apoio das antigas imagens de ritos, que fundamentavam a sua motivação religiosa. E como o espiritismo é deliberadamente contrário a quaisquer cultos e cerimoniais, idolatrias ou obrigações religiosas, os novos espíritas saudosistas então se transferem para a Umbanda, onde encontram, novamente, os sucedâneos da sua antiga religião católica, no culto das imagens, pontos cantados, defumadores, despachos e obrigações. Pergunta: essa transferência ou regresso de espíritas ex-católicos para a Umbanda é uma retrogradação espiritual? Ramatiz: o espírito jamais retrograda da sua graduação espiritual já realizada. Ele pode estacionar, nunca decair. Como nada existe de inútil ou equívoco na criação de Deus, o católico que desliga-se da igreja estagia certo tempo junto à mesa kardecista, e depois, vencido pelo saudosismo, ingressa na Umbanda, onde pode compensar a sua ansiedade espiritual. Ele realiza significativo avanço na sua ascensão angélica, pois embora a Umbanda ainda cultue o mediunismo através de ritos, imagens, preceitos, objetos, pontos riscados e cantados, paramentos ou decorações,
Na sua missão espiritual benfeitora, ela ensina a reencarnação e explica satisfatoriamente a lei do karma. Em seu ambiente trabalham inúmeros espíritos de grande envergadura sideral, que atendem tarefas humildes e até repulsivas, fortificando as próprias bases do espiritismo kardecista, na divulgação da mesma mensagem reencarnacionista. Sem dúvida, nem todos os católicos transferidos para o espiritismo estão em condições de suportar por longo tempo a ausência dos motivos do seu velho condicionamento religioso. Há, também, alguns católicos, que retomam do espiritismo para o catolicismo, talvez eram apenas curiosos, que se precipitam em buscar conhecimentos espiritualistas muito além de sua capacidade de apercebimento e compreensão. O certo é que a Umbanda coopera na divulgação do espiritismo, porque os pretos velhos, caboclos, com pito ou sem pito, com marafa ou sem marafa, com ídolos ou sem ídolos, esclarecem os filhos do terreiro, quanto à disciplina kármica e lógica indiscutível da reencarnação. Pergunta: mas como conciliar o evangelho instituído por Jesus para toda a humanidade, no mesmo nível das fórmulas religiosas de outros povos, tal qual o Torá dos judeus, o Bhagavad Gita dos hindus, o Alcorão dos maometanos, que nos parecem códigos morais algo pessoais? Ramatiz: o Evangelho ou Boa Nova, como um código moral estatuído pelo plano superior da espiritualidade e revelado por Jesus a todos os homens, não entra em conflito com nenhum credo ou fórmula religiosa de quaisquer raças ou povos. Não é tratado específico para uma só coletividade humana, porém, estatuto apropriado a todo gênero humano. É a súmula ou essência de todas as mensagens transmitidas do plano espiritual para as diversas raças terrenas e a constituição legislada pela administração sideral da Terra. Abrange os conceitos fundamentais e códigos morais de todos os demais povos estatuídos por líderes como Hermes, Krishna, Moisés, Rama, Buda, Maomé, Confúcio, Fui, Zoroastro e outros. É instrumento legislativo de alta frequência espiritual, em cujo padrão vibratório superior pode sintonizar o trabalho esclarecido de todos os homens. Os precursores de Jesus endereçaram mensagens espirituais apropriadas aos costumes e apercebimento espiritual específicos das demais raças da Terra. Mas o Evangelho é denominador comum de todos esses códigos, assim como a linguagem telegráfica de Morse é entendida por todos os telegrafistas do mundo, quer sejam franceses, africanos, russos, chineses, árabes, americanos ou judeus. A palavra amor, azul, rosa ou céu tem a mesma expressão gráfica universal para todos os telegrafistas no código Morse. Assim como o elevado conceito de Jesus ama o próximo como a ti mesmo é fundamento indiscutível no Alcorão de Maomé, no Bhagavad Gita dos hindus, ou nos ensinamentos avançados de Buda. O Evangelho de Jesus é a mensagem amorosa que paraninfa qualquer movimento espiritualista moderno como o esoterismo, espiritismo, rosacrucianismo, teosofia, umbanda ou yoga. É um tratado sublime e impessoal para todos os povos, assim como a luz pode alimentar as lâmpadas das mais variadas cores, sem que, por isso, se enfraqueça em sua unidade original. Pergunta: é de senso comum que as seitas ou organizações religiosas frenam as paixões humanas? Isso é realmente assim? Ramatiz: só autoconhecimento ou apercebimento íntimo espiritual é capaz de amenizar a força indomável das paixões animais, que ainda vibram latentes no atual tipo de homem terrícola. A prova de que as religiões não frenam as paixões humanas é que, junto à igreja de cada povoado onde o padre prega o seu credo religioso, as autoridades são obrigadas a construir a cadeia para segregar os malfeitores e criminosos indiferentes à pregação religiosa. Sem dúvida, em alguns casos raros, as ameaças das penas infernais chegam a conter no cidadão delinquente a eclosão violenta de suas paixões perigosas. Mas assim como a pressão interior rompe o tampo do vasilhame mal fechado na fervedura,
A criatura primária também afrouxa o seu controle psíquico à medida que enfraquece o seu temor religioso. A criança desobediente, má e obstinada, não melhora sob o castigo corporal, mas apenas refreia sua violência interior. Toda vez que lhe aparecer um novo ensejo de libertação pessoal sem o perigo de punição, ela torna a manifestar violentamente a sua índole atrabiliária. Raros homens conseguem conter por certo tempo e sob o temor da religião a eclosão violenta e agressiva do seu instinto animal. Enquanto o espírito imortal não domina conscientemente as tendências herdadas da energia animal que lhe serviu para o sustento da edificação atômica do corpo físico, há de falhar qualquer ameaça punitiva do além-túmulo. Nenhuma religião conseguirá frenar as paixões do homem, que ainda viva sob o descontrole espiritual. Muitos homens que tentavam a vida pacífica e ascética na intimidade de conventos fradistas um dia acabaram abjurando seus votos incapazes de conter por mais tempo as paixões animais. Existia, apenas, uma breve conciliação por coação do ambiente pacífico e religioso, mas isso tudo cedeu sob a força indomável e primária das paixões inferiores. Pergunta: alguns creem que as igrejas no interior do país conseguem diminuir a incidência de crimes, onde os sacerdotes dominam com a sua autoridade de representantes de Deus. Ramatiz: os homens primitivos não possuem controle psíquico satisfatório sobre suas paixões violentas, pois elas estouram violentamente e transbordam, malgrado qualquer tipo de contenções ou ameaças religiosas. Os jornais cotidianos relatam, diariamente, os crimes mais tenebrosos e as atividades malfeitoras mais danosas, cujos delinquentes se confessam adeptos ou crentes das mais variadas religiões. Embora caiba às organizações religiosas a função de confraternizar os homens e amainar-lhes as paixões indisciplinadas, entre os seus próprios adeptos e líderes gera-se o conflito resultante de ciúmes, antipatias e diferenças hierárquicas e até divergência de fórmulas nas interpretações pessoais. Os católicos massacraram os protestantes na noite de São Bartolomeu, na França, mas os protestantes, depois de fugirem e fixarem-se na Nova Inglaterra, terminaram trucidando os protestantes, que chegavam posteriormente com ideias religiosas mais avançadas. Isso demonstra, indubitavelmente, que tais adeptos mudaram o rótulo religioso, mas não se libertaram do fanatismo, da intolerância religiosa e das paixões inferiores. Não é a seita que determina a natureza do sentimento religioso, mas são os adeptos que escolhem a seita mais eletiva à sua própria graduação espiritual religiosa. Mesmo que não existisse o catolicismo, protestantismo, budismo, judaísmo ou islamismo, sempre haveria outro tipo de organização religiosa semelhante e necessária para atender à ansiedade de cada homem ou cada grupo de homens. Quanto mais a criatura progride espiritualmente, ela mais se afasta da artificialização do mundo profano, libertando-se das fórmulas, dos ritos e preceitos, que antes serviam para exteriorizar-lhe o sentimento religioso. Compreende, então, que as liturgias, quanto mais complexas e pomposas, mais confundem o verdadeiro sentimento religioso inato na intimidade espiritual do ser humano. Às vezes, a maturidade religiosa se faz algo violenta, pois eclode por efeito do crescimento espiritual interior. Então, o homem sente-se inseguro no ambiente religioso primário onde vive, o qual não lhe atende mais exigência nova sugerida pelo amadurecimento espiritual. Ele apercebe-se, pouco a pouco, da vulgaridade das fórmulas e convenções da sua organização religiosa, algo decepcionado por ter se submetido tão passivamente às mensagens e recursos transitórios do mundo material. Algo como uma desforra psíquica toma-lhe conta da alma, quando avalia sensatamente o artificialismo dos ritos e infantilismo dos dogmas, aos quais prestava um culto respeitoso e obstinado. Então, transferem-se, afoitamente, para qualquer outra doutrina iconoclasta ou avessa aos tabus religiosos,
que mais se afinam à sua nova maneira de interpretar o sentimento divino que desperta no âmago da alma. No entanto, os mais inconformados fecham-se num mutismo ateísta e chegam a irritar-se à simples menção de sua antiga seita religiosa. Pergunta: porventura, se não houvesse tantas organizações religiosas no mundo, o crime não seria ainda mais numeroso? Ramatiz: as estatísticas provam que a prodigalidade de religiões no mundo, como seitas repressivas, não diminui o crime nem a violência humana. Há incontável número de ladrões cínicos, malfeitores perigosos e criminosos irresponsáveis, que usam no pescoço a medalha do santo predileto, ou a ele recorrem pedindo ajuda para os seus projetos censuráveis. A história do faroeste brasileiro revela diversos tipos de criminosos sertanejos, que se vangloriavam de agir sob o beneplácito de determinado santo. Alguns até lograram a proteção de sacerdotes de sua própria seita, como no caso do famigerado Lampião paraninfado pelo padre Cícero. Nota: corroborando Ramatiz, lembramos que Lampião, o cangaceiro cruel e sanguinário, costumava visitar e orar nas igrejas, antes de cometer algum ataque feroz e sangrento. Os negros carrascos do tempo da escravatura, no Brasil, beijavam medalhas de santos antes de enforcarem os condenados. Os homens que ordenaram o terrível massacre da bomba atômica eram protestantes, e alguns oraram para que Deus os protegesse na impiedosa tarefa. Na minha infância, conheci bandidos, que diziam possuir o corpo fechado à custa de orações recebidas de padres e vigários do interior. Fim da nota. Mas é evidente que tais acontecimentos não podem causar qualquer constrangimento na época atual, pois os cruzados e os inquisidores também matavam os infiéis e os hereges estrugindo vivas ao Cristo. A verdade é que os bandidos pobres ou ricos, produtos da alta ou baixa sociedade, não frenam as suas paixões nem modificam o seu temperamento malfeitor, só porque frequentam templos religiosos e escutam ameaças de inferno ou castigo de Deus. Muitos chegam a servir-se de sua própria organização religiosa, usando-a como cúpula das mais censuráveis atrocidades e abominações, tal como é o caso de certos papas e príncipes, reis e líderes, que não hesitavam em manchar o sagrado símbolo de sua religiosidade para conseguir triunfar nas suas empreitadas políticas. Na época da Inquisição, haviam preceitos como este no corpus juris canônico: quando se massacra o ímpio, a graça de Cristo se espalha sobre a terra. Não julgamos que sejam homicidas aqueles que, ardendo de zelo pela sua mãe, a Igreja Católica, contra os excomungados, massacrem alguns hereges. Quando no massacre, em Béziers, foi perguntado, ao monge Arnel Mauri, como deviam agir os matadores, ante a dificuldade de se distinguir os não católicos dos católicos, o santo homem assim ordenou: matai-os todos, Deus saberá quais são os seus. Pouco importa se são católicos, budistas, muçulmanos, judeus, islamitas ou protestantes, pois os instintos humanos não se modificam nem são frenados pelos credos religiosos divisionistas, pois são frutos da ignorância da impiedade humana. As hordas sanguinárias de Davi massacravam os amonitas e moabitas, justificando a sua crueldade e abominação pela própria diferença religiosa de serem o povo eleito por Deus. Ainda hoje, ocorrem acontecimentos trágicos no seio das organizações religiosas e praticados pelos seus próprios líderes, inclusive cenas de assassinato, que demonstram a atrofia do sentimento religioso, embora exista o culto às fórmulas do mundo. Pergunta: mas os sacerdotes católicos e pastores protestantes, por exemplo, são produtos de uma vocação espiritual interior, que depois sensibilizam ainda mais no ambiente religioso onde passam a viver. Não é assim? Ramatiz: insistimos em dizer, as religiões não frenam as paixões humanas, nem modificam a intimidade espiritual do homem. A prova é que muitos pastores protestantes, padres católicos,
bons os budistas e até rabis israelitas abandonam e se desligam dos seus templos ou ambientes religiosos sagrados, buscando no mundo profano novas expressões de vida, onde sentem-se mais à vontade para manifestar o seu sentimento religioso artificializado nos templos. As organizações religiosas influem bem pouco nos adeptos, e paradoxalmente, alguns líderes chegam a tornar-se ateus, porque não confiam nas próprias fórmulas infantis, que devem expor em público. Muitos sacerdotes preferem devotar-se à política, à procura de uma vulgar cadeira de vereador ou deputado, procurando encontrar no mundo de César os valores ou prazeres que não conseguem mobilizar no mundo de Deus. Lembram certos médicos e farmacêuticos, que desiludidos de sua própria profissão, preferem tentar a indústria ou o comércio fora da sua atividade especial. Pergunta: porventura, no ambiente esclarecido do espiritismo também poderia acontecer o mesmo fenômeno? Ramatiz: os agrupamentos e instituições religiosas, esotéricas, espiritualistas ou iniciáticas, já o dissemos, são apenas reveladores da química espiritual da alma humana, tal qual a fotografia só revela o que já existe iniciaticamente na chapa negativa. Assim, o religioso sectarista ou fanaticamente ortodoxo é uma espécie de criança, que se deslumbra facilmente pelas cores berrantes, adornos, enfeites, imagens, ritos, posturas, ajuntamentos festivos, cânticos, clamores e orações coletivas no seu primarismo extrovertido. Adora a Deus, mas o teme, pois receia investigar o mistério da própria vida e enfurecer o seu Criador. Esse crente precisa ser amparado incessantemente por pastores protestantes, sacerdotes católicos, bons os budistas, líderes muçulmanos, rabis judeus ou chefes islamitas, a fim de que o ajudem a resolver os problemas da vida imortal. Na sua inabilidade e primarismo, teme irritar a divindade ao dirigir-se a ela em linguagem pessoal e direta, e só o faz pelos intermediários oficiais já consagrados por qualquer organização religiosa. Lembram os micróbios de uma célula do fígado humano, que em face de sua pequenez temeriam de perguntar sobre a realidade da criatura em que vivem. A religião organizada então significa para tais crentes a proteção necessária para viverem, tal qual a criança ainda se aninha sob a saia amiga da mãe. Mas o espírito adulto e esclarecido compreende a inutilidade de ritos, emblemas, dogmas, fórmulas, tradições, ladainhas, adorações ou momentos religiosos vividos expressamente no seio dos templos de pedras. Evita de escravizar-se especificamente a qualquer doutrina ou religião, pois não abdica do seu modo livre de pensar. Investiga, corajosa e decididamente, os próprios postulados e regras admitidas do movimento religioso ou espiritualista a que se simpatiza, a fim de verificar até onde eles suportam a sua própria tensão espiritual interior. No entanto, não criticam nem censuram os demais empreendimentos religiosos alheios, pois sabem que todos os homens são portadores do mesmo sentimento divino, e cada um tem o direito de manifestá-lo conforme puder e convier. Pergunta: podereis dar-nos algum novo exemplo dessa substituição de credo, que ocorre segundo a sensibilização do sentimento religioso do homem? Ramatiz: o homem religioso, no Ocidente, evolui da fase católico-carola para a de católico tradicional, e, posteriormente, católico sem padre. Gradativamente, ele faz restrições à infalibilidade papal, aos ritos, dogmas, ao poder temporal e à hierarquia da Igreja. Mas não chega a tais conclusões por força dos postulados de sua Igreja, porém, em consequência da evolução natural do seu sentimento divino religioso, que sublima-se pela própria tensão centrífuga interior. Em princípio, as religiões acariciam os seus fiéis, mas depois os saturam e os induzem a libertarem-se da cômoda proteção maternal dos seus preceitos milenários, assim como as aves protegem os filhos até a envergadura de suas asas, e, depois, os empurram para fora dos ninhos,
a fim de que vivam a sua própria existência. Enquanto o católico Carola enfurecia-se contra qualquer insinuação alheia e desairosa aos seus postulados simpáticos e infantis, o católico tradição já reconhece a lógica de certos argumentos alheios, embora prossiga vinculado ao ambiente religioso que lhe é simpático e onde usufrui da amizade protetora dos demais adeptos. No entanto, o católico sem padre aceita qualquer argumentação progressista, técnica ou científica, que venha abalar os alicerces dogmáticos de sua crença, sendo capaz de testar ou experimentar os valores alheios insinuados. Assim, quando esse tipo de católico transfere-se para o espiritismo, ele apenas enquadra-se num ambiente que já lhe era eletivo, pois a sua natureza progressista e liberal o afastara da submissão aos dogmas e sacerdotes. O espiritismo não produz espíritas, mas acolhe aqueles que já manifestavam em sua vivência religiosa algo da libertação espiritual ensinada pela doutrina de Kardec. Quem já vivia liberto de imposições sacerdotais, também possui o bom senso de considerar a vida espiritual além das fantasias humanas. Então os católicos, cujo sentimento religioso vibra acima da nomenclatura e fundamento litúrgico, desapegado de tabus e livre de dogmas, afinizam-se facilmente à mensagem espiritista, que sobrepõe acima da satisfação ilusória dos sentidos físicos os valores imperecíveis da alma. Isso prova que não foi o totem que despertou o sentimento religioso no selvagem, mas o selvagem é que expressou-se por meio do totem. Pergunta: alguns psicólogos explicam que a religião é o ópio do povo. Ramatiz: o sentimento religioso não é um fenômeno apercebível de fora para dentro, mas é espiritualmente expansivo de dentro para fora. A criatura tenta expressar através de símbolos e ritos exteriores o que vibra latente na sua intimidade espiritual e a instiga para o aperfeiçoamento definitivo. A religião não é o ópio do povo, porque tão somente revela para o exterior aquilo que já existe consumado no âmago de todo filho de Deus. É tão variada a gama do sentimento religioso manifesto no homem, segundo a sua graduação espiritual, que existem tantas organizações religiosas e doutrinas espiritualistas tentando expressar na tela do mundo físico os vários matizes de fé e devoção humanas. As religiões refletem o grau desse sentimento pela multiplicidade de suas liturgias e obrigações devocionais. Elas evocam a grandiosidade interior do homem. Jamais funcionam à guisa de entorpecente e excêntrica viciação dos seus fiéis e prosélitos. Pergunta: finalmente, quais as vantagens e benefícios que as organizações religiosas então proporcionaram ao mundo? Ramatiz: a Terra está semeada de religiões e instituições espiritualistas de todos os matizes devocionais e educativos. No entanto, foram frenadas as paixões humanas. Desapareceram o roubo, o crime, o latrocínio, a vingança, a prostituição, a corrupção, o alcoolismo, o vício do fumo e dos entorpecentes, os macabros açougues e matadouros sangrentos. Sumiram-se a inveja, a avareza, crueldade, luxúria, o orgulho, ciúme e o ódio, combatidos sob os incessantes anátemas e exortações dos sacerdotes de todos os credos, pastores, rabis, banzos, mestres, mentores e profetas. Os homens deixaram de matar os pássaros, admiráveis enfeites da natureza, amparam os filhos das mães solteiras ou eliminaram os massacres fratricidas das guerras imbecis. Qualquer estatística sob a mais honesta perquisição demonstra que morreu mais gente vítima de conflitos e ódios religiosos do que o número de cristãos salvos do pecado. Isso comprova que as religiões pouco influem nos homens, porque elas são apenas o reflexo da idiosincrasia de todos os seus adeptos e filiados, simpatizantes e líderes. Jamais poderão dar alguma coisa além do que os homens já possuem sublimado na sua própria alma. Talvez, em certos casos, elas contemporizam vícios, paixões,
revoltas e pecados humanos, mas isso tudo eclode e estoura ante o primeiro descuido ou descontrole da criatura. Quando os homens forem vitoriosos do acervo ancestral de sua animalidade e compreenderem-se a si mesmos, eles também poderão dispensar qualquer fórmula religiosa do mundo profano, passando a viver com a mesma naturalidade com que o beija-flor nutre-se das flores, sem necessitar de compêndios ou manuais para distinguir o melhor. Deus não pede adoração, porém, ação. Não nos obriga a caminhadas exclusivas no sentido da virtude, mas nos deu a bússola, do sentimento religioso, que nos assegura o norte angélico da aventura eterna. Capítulo 11 – Problemas futuros do Brasil. Pergunta: podereis estender-vos em algumas considerações sobre o futuro do Brasil, que certo espírito vaticinou através de conhecido médium como sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nota: conceito emitido pelo espírito de Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier. Fim da nota. Ramatiz: não opomos dúvida alguma em alongar-nos sobre o futuro do Brasil, mas só poderemos fazê-lo até o limite permitido pelos nossos maiorais. Aliás, já vos informamos, em obra de nossa autoria, que, à medida que o povo brasileiro se espiritualizar, assimilando o racionalismo do processo reencarnacionista, ou seja, a grandeza e a amplitude moral das vidas sucessivas, que transformam o homem imperfeito, de hoje, no anjo futuro, o Brasil fará jus a receber novos acréscimos do alto, que o habilitarão a ser, não somente o celeiro material do mundo, mas também um farol moral e espiritual da humanidade. Pergunta: no entanto, abalizados espíritas subestimam esse vaticínio do Brasil tornar-se o coração do mundo e a pátria do Evangelho, pois alegam que o nosso povo é subdesenvolvido, irresponsável e desorganizado, além de fanático pelo carnaval e futebol, portanto, sem condições eletivas para corresponder a essa predição tão elevada. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida. Não se pode exigir da plantinha tenra e ainda impregnada do adubo mal cheiroso do solo a fragrância do perfume que ela só poderá oferecer depois de adulta e na época da florescência. A falta de responsabilidade administrativa, a irreverência aos acontecimentos graves e sérios, o mau comportamento político e social, a subnutrição, o marginalismo, analfabetismo e as imprevisões no Brasil ainda são próprias de um país de território tão extenso, e uma formação étnica acanhada, cuja linhagem psicofísica mal se define na sua efervescência biológica. O lastro etnológico do Brasil foi preenchido por um residual humano inferior, isto é, por desterrados políticos, criminosos indesejáveis, piratas, vândalos e escórias de além-mar, que, ávidos de fortuna, logo aportaram com as expedições portuguesas e espanholas às praias brasileiras. A própria formação espiritual e religiosa do vosso povo foram grampeadas as noções bíblicas antiquadas, a dogmas sentenciosos, proibições e tabus, em mistura com as superstições dos negros escravos e lendas do folclore ameríndio. O Brasil, no momento, mal atinge sua puberdade como nação chamada a participar no concerto do mundo, mas a religiosidade inata, o temperamento pacífico e a intuição avançada do povo brasileiro são perspectivas elogiosas que justificam-lhe o elevado conceito futuro de coração do mundo e a pátria do Evangelho. Os seus problemas políticos, sociais e religiosos, embora complexos e perigosos, resolvem-se de modo pacífico, num clima quase esportivo, sem os banhos de sangue tão peculiares dos povos que ainda fervem na ebulição das paixões instintivas primárias. Nota do médium: realmente, enquanto mal se acalmam os sanguinários massacres entre muçulmanos e budistas, e, na Escócia, os católicos e protestantes, em ignóbil demonstração de sua ignorância espiritual, agridem-se em lutas fratricidas para imporem a bondade e o amor do Cristo a cacetadas, no abençoado Brasil,
Os próprios católicos vão à missa pela manhã e à noite aos terreiros de Umbanda. Espíritas, umbandistas, rosacrucianos, esoteristas, teosofistas, iogas, católicos e protestantes respeitam-se mutuamente, vivem em relações pacíficas num clima de elevada compreensão espiritual. Fim da nota. O povo brasileiro é um povo de alta qualidade espiritual, humorista e irreverente nas coisas mais sérias, porém, altamente esportivo até nas piores desgraças, capaz de superar as vicissitudes e os sofrimentos mais acerbos, sem jamais perder o senso de autocrítica. Nos momentos políticos mais graves ou de consequências funestas imprevisíveis, o brasileiro faz a sua descarga emocional e protesta através de ditos, trocadilhos, anedotas e conceitos epigramáticos, cuja finura humorística ameniza a tensão perigosa. Na própria agressividade, o brasileiro ainda revela xistes que embaraçam o adversário, mexem-lhe com o amor próprio, mas não o atacam brutalmente. Nenhuma língua viva, no mundo, é tão rica de inovações, neologismos e gíria como o idioma português falado pelo brasileiro, cuja mente versátil e pródiga de inovações e sutilezas deixa o estrangeiro e o turista atarantado pelos diversos significados de um mesmo vocábulo. O Brasil é a mais rica sementeira cordial do futuro, o celeiro fraterno de avançados instrutores e tarefeiros espiritualistas, criaturas sábias e conscientes de suas obrigações incomuns. Em consequência, já existem os elementos fundamentais da equação algébrica espiritual e seletiva. Para que o Brasil corresponda, realmente, ao conceito de o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Trata-se de um povo cuja índole mal se configura, num tipo apreciável, mas é gente humilde, paciente, intuitiva e caritativa cuja alma versátil e agudeza mental finíssima vibram com todos os matizes religiosos do mundo e sentimentos de todas as raças. Em nenhuma outra latitude geográfica do mundo, o espiritismo encontrou seiva tão fértil e vigorosa, para multiplicar-se e crescer incessantemente. Malgrado os problemas de marginalismo, homicídios, vícios, terrorismo, assaltos e outras delinquências que eclodem em todas as partes do globo, e são comuns a todas as nações terrícolas sob o profético fim de tempos ou juízo final, no Brasil, esses acontecimentos desagradáveis e deprimentes são de solução mais rápida. Pergunta: mas por que o Brasil há de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, quando existem nações bem mais credenciadas para esse evento, quer pela sua cultura, moral, instituição política e segurança econômica? Ramatiz: cada nação terrena significa uma lição ou experiência no curso da alfabetização espiritual das almas encarnadas, que então nascem e estagiam entre o povo mais afim às suas necessidades espirituais. Alhures: dissemos que o curso primário dos terrícolas abrange 28.000 anos, com início na velha Atlântida e a findar, atualmente, com o exame apocalíptico predito há tantos séculos para o fim dos tempos, e que já estais vivendo. A organização de povos ou nações, na face da Terra, obedece exclusivamente ao principal objetivo ou tema, que lhes cabe, de ensinar na forma de lição a certo conjunto de espíritos encarnados. Assim, aprendemos ciência no Egito, comércio e navegação, na Fenícia, revelação divina, na Judéia, direito, em Roma, espiritualidade, na Índia, filosofia e beleza, na Grécia, astronomia, na Lemúria, magia, na Caldeia, arquitetura, na Babilônia, paciência e estoicismo, na China, amor pátrio, na Pérsia. Modernamente, a Itália ensina-nos música e canto, a Alemanha, química e disciplina, a Suécia, o respeito mútuo, a Rússia, o socialismo, os Estados Unidos, a técnica e organização, e, finalmente, o Brasil, detém a mensagem mais avançada e terna do orbe, a fraternidade. Em consequência, é do próprio destino que o Brasil se torne realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho,
como celeiro da espiritualidade futura e terra do amor fraterno. Por isso o brasileiro é um tipo temperado por todas as raças do mundo, em cujo sangue versátil circulam todos os tons do sentimento humano e as tendências estimulantes do homem-espírito. Pergunta: os críticos mais derrotistas taxam o Brasil, sumariamente, de país do carnaval, cujos conceitos impedem de crer num evento espiritual tão nobre para o futuro. Que dizeis? Ramatiz: evidentemente, não podemos louvar as consequências funestas e degradantes, que resultam comumente dos festejos de Momo, por força dos descontroles emotivos, das paixões desvairadas e alucinações alcoólicas, que fluem de extroversão dos sentidos físicos na busca de satisfações exclusivamente carnais. Os foliões mais degradados, astutos, ferceninos e irresponsáveis procuram extrair toda sorte de proveitos, entre prazeres e aventuras censuráveis, graças à situação caótica carnavalesca. Mas essa escória de viciados, delinquentes e sacripantas degenerados, que oneram as festividades carnavalescas pelo vício, lubricidade e má intenção, não é propriamente fruto desse ruidoso festejo, mas o amálgama natural de indivíduos ruins e desregrados, os quais se afogam no álcool e cometem os crimes mais abomináveis, tanto no carnaval, como em noites de Natal, à porta de uma igreja como no umbral de um prostíbulo. Eles são maus cidadãos na Semana da Pátria, assim como filhos degenerados no dia do papai. Mas o povo brasileiro possui nas suas veias o sangue alvissareiro e comunicável do português, a ingenuidade, infantilidade e o requebro de corpo do negro, a força e a liberdade incondicional do silvícola. Portanto, é gente expansiva, buliçosa e alegre nessa festança primária da carne, que cultua ídolos e fetichismos, homenageia os fenômenos comuns da natureza, aprecia as cores berrantes e os trajes exóticos, confia em responsos, simpatias, benzimentos e bruxarias, porque lhes vibra na alma primitiva aos ritmos gritantes e nativos da velha África. A carga emocional represada durante os 365 dias do ano, por força das obrigações prosaicas e limitativas da vida, então extravasa ante a plena liberdade dos sentidos nos dias de carnaval. As vicissitudes, enfermidades, angústias, dores, sonhos desfeitos e os desencantos da existência física sublimam-se nos trajes coloridos e pitorescos, entre coleios e requebros, que fazem o povo esquecer-se durante 4 dias os pensamentos amargos e as emoções desagradáveis. Malgrado a crítica desairosa ao país do carnaval, o povo brasileiro, simples, ingênuo e comunicativo, esbalda-se nos festejos de Momo, mas expõe à luz do dia as suas deficiências e os sentimentos primários, enquanto os países superdesenvolvidos conseguem dissimular, sob douradas etiquetas de boa conduta e erudição incomum, a sua moral artificializada, a ambição, cobiça e o egoísmo, além da crueldade das grandes nações exterminando populações indefesas, famintas e feitas de andrajos. Mas sob o toque divino e progressivo do alto, em que tudo evolui e se aperfeiçoa, porque traz a chancela de Deus, o próprio carnaval, em vez de extinguir-se como festa licenciosa e ignóbil, há de sublimar-se de uma expressão sadia e artística, sendo no futuro a atração turística e folclórica do Brasil. A natureza expansiva e amorosa do povo brasileiro não tarda em alcançar um índice de alegria pura e sadia em todas as manifestações do próprio instinto inferior. Pergunta: mas não é evidente que o carnaval depõe contra a nossa pátria, pois trata-se de uma festividade demasiadamente primária e instintiva? Ramatiz: o povo brasileiro faz carnaval apenas 4 dias por ano, quando então veste fantasias bizarras e imita reis, baronesas, príncipes, faraós, mandarins, sultões, rajás, caciques, peles vermelhas ou figuras históricas, avivando sonhos e ideais, anseios e projetos, que foram frustrados na mediocridade da vida humana cheia de sacrifícios e desilusões.
A pressão emotiva e mental, recalcada por força das convenções sociais e leis do mundo, liberta-se, e o folião descomplexado esbalda-se nessa liberdade transitória de rir, gritar e ironizar instituições, mandatários e políticos, além de afastar da mente quaisquer obrigações e preocupações cotidianas. No entanto, em oposição a essa eclosão irreverente do brasileiro nos 4 dias de intrudo, há nações superdesenvolvidas que, durante 365 dias do ano, fazem o seu carnaval tradicional, através de salamaleques e tolas submissões a rezinhos, príncipes e aristocratas encarquilhados, cuja vida farta e improdutiva consome-se em ridículas exposições sobre carruagens obsoletas e puxadas por cavalos, a ironizar as modernas avenidas asfaltadas. Pergunta: e que dizeis da crítica sistemática de certos intelectuais ou snobs cidadãos brasileiros, que apelidam o Brasil, pejorativamente, de o país do futebol? Ramatiz: alguns séculos antes de Cristo, quando vivíamos encarnados na Grécia, os nossos preceptores ensinavam que o supremo ideal da vivência humana seria esposar o binômio alma sã e corpo são, isto é, a saúde psíquica conjugada à saúde física. Consequentemente, os bons filósofos também eram bons atletas, pois na época tanto cultivavam os bens intelectivos do espírito, como os pendores do corpo físico. O esporte, como um corolário da vida humana, proporciona ao homem um ensejo salutar de expandir as suas energias acumuladas pela vitalidade jovem, enquanto desintoxia o corpo carnal, numa terapêutica sadia e sensata pela sudorese. Os esportes praticados com método, inteligência e sensatez, desenvolvem a coordenação dos plexos nervosos e ajudam a extravasar a carga emocional represada. Reduz as propaladas distonias, psicastenias, estresse e outras dezenas de denominações patogênicas do sistema nervoso, que tanto viciam no uso de barbitúricos e psicotrópicos deprimentes. Sem dúvida, a preferência esportiva no homem varia-lhe conforme o temperamento, a emotividade, cultura e até graduação espiritual, pois há gritante diferença entre o esporte do boxe sanguinário do instinto agressivo, que esmurra a face adversa, com o tenista a evidenciar um jogo pacífico e atraente pela agilidade e destreza. Mas o futebol é um esporte associativo e menos pessoal, cuja competição apresenta maior índice de confraternização sem brutalidade, pois 11 competidores movem-se no mesmo diapasão de esforços e a cooperar para o êxito do mesmo objetivo. Em face de sua característica impessoal, às vezes os próprios craques devem renunciar em favor dos companheiros menos competentes, porém, melhor colocados para o lance de sucesso. O esforço é coletivo e vale a harmonia do conjunto, malgrado a distinção feita aos players incomuns, verdadeiras vedetes do esquadrão futebolístico. Quando o esporte associativo do futebol é exercido sob o respeito mútuo e comandado por juiz enérgico e íntegro, torna-se competição fraterna e amistosa, exercida num clima pacífico e leal. As vitórias e gloriolas futebolísticas são repartidas entre todos os componentes e participantes do clube vencedor, quer sejam diretores, preparadores, associados, admiradores e sem dúvida os jogadores. E os próprios vencidos, embora sofram a desdita da derrota, ainda dispõem de novo ensejo futuro, para tentar a desforra noutra competição esportiva. Pergunta: quais as relações entre o futebol, o temperamento, a emotividade e até a condição intelectiva do povo brasileiro? Ramatiz: evidentemente, outros países e povos além do Brasil também apreciam o futebol, mas, conforme as estatísticas, esse esporte é preferido e admirado por mais de 90% dos brasileiros, porque ajusta seletivamente ao temperamento e à emotividade de tão buliçosa gente. Assim como as manifestações artísticas, emotivas e culturais de um povo podem identificar-lhes a compostura temperamental, os costumes, a índole pacífica ou belicosa,
ateísta ou religiosa, a preferência por certo esporte dominante indica algo de sua psicologia e sentimentos. Há povos que se devotam a esportes sangrentos, como as touradas, brigas de galo, onde vazam a sua belicosidade. Outros exteriorizam a sua brutalidade mal contida sob o verniz da civilização, na prática violenta do boxe, esporte dos trogloditas. Em consequência,